A bateria do teu carro está descarregando? Pois saiba que o defeito pode não ser a bateria. Vamos fazer esse teste agora. Vem que eu te ensino. Pois saiba que bateria descarregada pode ser sintoma e não causa. Então já vou te convidar, fique até o final desse vídeo, porque lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês 3 grandes ladrões de bateria, 3 caras que podem estar danificando a bateria do teu carro e você não sabe. Então vem comigo. Sem enrolação, vamos aos testes. O que você vai precisar para poder fazer esse teste? Bom, inicialmente você já precisa de um multímetro, que não precisa ser um multímetro caro, sofisticado, não precisa gastar $1 milhão no multímetro não, tá? O multímetro de entrada, que nesse daqui, já atende muito bem a necessidade, e além desse teste aqui, você vai conseguir fazer um monte de outros testes. Se você é mecânico automotivo, se você mexe com carro, trabalha com carro, você é simplesmente um entusiasta, você precisa ter uma ferramenta dessa daí com você. Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, inicialmente eu vou mostrar para vocês o teste de uma forma bem didática, mas depois eu vou facilitar o teste, tá? Só para você, primeiro eu vou mostrar aqui como que é feito, para vocês entenderem de uma forma mais fácil, mas depois eu vou mostrar como que é muito rápido e muito simples para fazer o teste, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, multímetro, o que eu fiz aqui, ó, selecionei, tanto aqui nos slots do cabo, porque normalmente a gente vai medir bateria, a ponta de prova vermelha vai estar aqui. Quando eu vou medir corrente elétrica, normalmente para quase todos os multímetros, eu passo ela para cá e seleciono corrente contínua, tá? Então é o teste de corrente contínua que eu vou selecionar isso daqui. Lá no manual do teu multímetro vai estar ensinando melhor como você fazer isso, aqui varia um pouco de multímetro para multímetro. Bom, pessoal, então aqui para eu começar o teste, sempre eu vou começar desligando a bateria pelo polo negativo. E quando eu vou começar a ligar a bateria, se eu desliguei os 2 polos, eu ligo primeiro o positivo e depois o negativo. Para desligar na seguinte sequência, eu desligo sempre primeiro o negativo. Por quê? Isso daqui não é magia, não é simpatia, não é nada disso. É porque se eu for desligar o positivo primeiro com o negativo ligado, eu corro o risco de fechar um curto-circuito, encostar a ferramenta metálica aqui na lataria do carro e queimar algum componente, fechar um curto-circuito. Aconteceu isso muito com o Fox. Muitas vezes o mecânico, a pessoa ia desligar a bateria, começava pelo positivo, ela encostava a chave no módulo que ficava bem aqui encostadinho e queimava o módulo de injeção eletrônica. Um monte de gente teve prejuízo por causa disso daí. Então, por questão de segurança, você vai começar sempre a desligar pelo polo negativo, ok? Então, deixa eu mostrar. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, só por essa dica aqui que vai te ajudar na segurança do trabalho no automóvel, isso aqui já vale um like, né? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve que toda semana tem vídeo igual esse daqui que a gente tem entrega de conteúdo. Vem comigo. Vamos lá então, pessoal, mostrando aqui, ó, já soltei o polo da bateria, negativo, como falei anteriormente. A ponta de prova negativa vai aqui, ó, tá bom, no polo negativo. A ponta de prova positiva vai aqui, ó, no terminal, no borne, ok? Ele vai mostrar inicialmente aqui um valor para mim. Eu devo esperar sempre um pouquinho, porque esse valor inicial aqui ele tende a cair depois de alguns segundos. Pessoal, recomendações. Chave do carro tem que estar no teu bolso, ok? Porque se você deixar dentro do carro, tem carro que quando você ligar a bateria novamente, ele vai travar as portas, vai acionar o alarme, e aí você vai ter que chamar um chaveiro para resolver o teu problema, tá bom? Então, chave no teu bolso, todos os componentes têm que estar desligados, rádio, luz interna, tudo. E se o carro também, alguns modelos de carro, tem aqui na frente, tem um sensor, né? Tem um interruptor da abertura do capô. Também, se tiver, você tem que deixar ele acionado ali, colocar uma fita ou pedir para alguém segurar para ele poder ficar acionado para evitar que tenha ali um acionamento de uma rede multiplexada ou até mesmo alguma parte de iluminação que fique ligada e modifique aí o valor de corrente teu. Aqui, pessoal, está mostrando para a gente 140 mA. Então, não é 14 mA. É 0,14, então a gente acrescentaria aqui um zero, então seria 140 mA, tá? Um valor aí aceitável seria em torno de 50 mA, tá? O valor máximo aceitável em torno de 50 mA. Nesse caso aqui, indica para mim que existe uma fuga de corrente. Bom, pessoal, lembrando, outra coisa que é muito importante lembrar, porque carro eletrônico, não é o caso desse daqui, esse carro é um carro bem simples. Mas carro que tem, por exemplo, rede multiplexada, que é rede eletrônica, estamos falando do carro do ano 2000 para cá, né, carros a partir do ano 2000, basicamente todos eles têm alguma rede multiplexada. Então, em alguns casos, essa rede demora ali de 5 a 20 minutos para adormecer. Para a maioria dos carros, em 5 minutos ela adormece e o carro PSA normalmente demora até 20 minutos. PSA, alguns Volkswagen, demora até 20 minutos. Ou seja,
Você vai ligar aqui o multímetro e vai ficar esperar de 5 minutos para a maioria dos carros, até 20 minutos, ou simplesmente quando você perceber que o valor caiu, você vai considerar o valor mais baixo, tá? Então, no caso aqui, como é um carro que ele não tem rede multiplexada, a gente entende que esse valor não vai mudar. Tá um carrinho mais simples, ele não vai mudar porque não tem rede para adormecer. Mas se fosse um carro mais moderno, eu deveria esperar aqui de 5 a 20 minutos e verificar o valor. Aqui está mostrando para mim 130 mA, como eu falei anteriormente, valor máximo aceitável 50 mA. Ou seja, aqui iria mostrar para mim 0,05, tá? Então, 50 mA no caso desse multímetro, 0,05. Porém, tem multímetro que ele já vai para a escala de miliampere diretamente, você vai conseguir visualizar com mais facilidade, ok? Então, dito isso daqui, pessoal, esse daqui é o teste que a gente faz. Eu estou usando aqui essas garrinhas que é para poder facilitar, tá bom? A visualização, ou seja, a corrente elétrica, só precisa entender, a corrente elétrica está saindo aqui do negativo da bateria, está passando por todo o cabo, passando por dentro do multímetro, o multímetro registra esse valor que está passando por ele, vindo para cá e alimentando o carro, tá? A entrada está sendo aqui. Então, a corrente elétrica está circulando por toda essa parte aqui do multímetro, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Assim que eu terminar de fazer esse teste, eu já devo desligar o multímetro e passar essa ponta de prova para cá, para evitar de eu medir uma bateria e queimar o equipamento, tá? Lembrando que nessas condições aqui de teste, você não pode dar partida no veículo e não pode ligar nada no veículo, porque o multímetro aqui ele tem um limite de corrente elétrica, tá? Então, se você colocar uma corrente elétrica muito elevada, como a corrente de partida, por exemplo, você queima o teu equipamento. Então, ou seja, nesse teste aqui, você não pode ligar nada lá no veículo, tá ok? Bom, eu mostrei com aquelas pontas de prova, com aquelas garrinhas, e você pode dizer para mim, professor Moisés, mas eu não tenho essas garrinhas, como que eu faço? Bom, na verdade, você não precisa. Com as pontas de prova original do multímetro, você faz o serviço até melhor. Lembra que eu falei para você? Daquela forma lá era apenas para fins didáticos. Como que eu vou ensinar vocês a fazer aqui, ó? Ponta de prova, de preferência preta, mas se eu inverter só vai mudar o sinal aqui na minha frente, ó. Coloca aqui na parte de baixo, dá uma folgadinha aqui. Coloca aqui na parte de baixo do borne. E a outra ponta de prova, opa, eu coloco aqui e aí eu desligo. Por que isso aqui é importante? Por que eu devo fazer isso? Eu não vou desligar nenhum componente do veículo, então não vou desregular o rádio, o alarme, subida de vídeo expresso, então não vou mudar nada. Somente a questão das rádios sintonizadas, né? Hoje é um dos maiores problemas quando a gente desliga a bateria, então não vou correr o risco de fazer isso. Vocês entenderam? Ó, voltando aqui, ó, tava ligadinho aqui bonitinho, soltei o parafuso aqui para facilitar, ó, ponta de prova preta aqui no borne, a vermelha aqui, e aí aí eu puxo aqui, ó. E ele tá ligado, não houve queda de tensão lá no sistema e eu consigo fazer esse teste aqui sem desligar nada no carro, tá? Então, para você que ficou até aqui, assistiu o vídeo até esse momento, já deu teu like, já se inscreveu no canal, somente para você, nós vamos passar agora aquelas 3 super dicas que podem estar matando a tua bateria. Então, primeiro lugar, central multimídia, autorrádio, ou seja, a centralzinha ali, o rádio do teu carro, né? Cada um tem um modelo diferente, cada um chama de uma forma diferente. Esse é um dos principais causadores de fuga de corrente, principalmente quando o equipamento de uma marca inferior é muito normal ele acabar consumindo um pouco mais de corrente e causar esse problema de fuga de corrente no teu carro. Segundo caso, alarme não original de fábrica, ou seja, aquele alarme que não foi instalado na concessionária ou não original de fábrica do carro também pode dar muito problema, também principalmente da marca, a qualidade do equipamento e também da instalação que foi feita no equipamento pode ocasionar ali uma fuga de corrente. Lembrando, eu já peguei um caso que o cliente não sabia que tinha alarme no carro, o carro aparentemente não tinha nenhum alarme, mas a gente foi investigar e nós encontramos ali 3 alarmes desinstalados embaixo do carpete do carro, que estava ocasionando a fuga de corrente. Então, caso seja um carro que você pegou há pouco tempo, você não tem um perfeito conhecimento do carro, mesmo que ele não tenha alarme, procure embaixo de carpete, na central elétrica, se tem algum alarme ali que está desinstalado, que pode ser ele o causador de fuga de corrente. Em terceiro caso, hoje não tão mais comum, mas também ainda acontece, são os rastreadores. Então, muitas vezes a gente acaba instalando o rastreador por conta própria, ou tem alguns seguros que exigem o rastreador. Então, dependendo da qualidade desse rastreador ou instalação que foi feita, ele pode ocasionar uma fuga de corrente. Essas são as principais causas. Bom, para complementar muito mais, né? Agora você já sabe onde que você vai procurar os principais causadores. Eu vou dar uma dica de como resolver o problema, como você vai procurar realmente o problema ali. Bom, o que você faz? Sabendo dessa forma, pessoal, você pode ir lá no autorrádio, você procurar o fusível do autorrádio,
ou você procurar a ligação dele, desligar e fazer o teste novamente. Se o valor caiu, você sabe que é ele. Você tem um alarme no carro, mesma coisa, você pode desconectar o alarme, ou você pode desligar o fusível, a maioria deles tem um fusível para você desligar, você vai lá, desliga, verifica novamente se o valor de corrente caiu, o defeito está nele. E da mesma forma também, se for um rastreador, a maioria dos rastreadores eles têm a tomada, você consegue tirar ele fora do chicote, você desconecta ele e faz o teste novamente. E aí onde houver a queda de corrente, né, a queda da fuga da corrente, sumiu a fuga de corrente, então você sabe que o defeito está ali. E aí no caso, se for um equipamento que ainda está em garantia, alguma coisa do tipo, você aciona a empresa responsável. Se é um equipamento ali que já não está mais na garantia, a recomendação é que você substitua por um de qualidade, tá bom, pessoal? Então são essas nossas dicas de hoje aí. Espero que a gente tenha ajudado aí a resolver o problema. Lembrando que é um problema que assola muitos veículos e muitas vezes acaba gastando dinheiro à toa trocando bateria do carro, o defeito não é bateria. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter assistido o nosso vídeo, obrigado por ter se inscrito no canal, dado seu like. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.